Tô bem. Então, tá gravando. Hã, aula 14, né. Bom, subiu a subiu o vídeo da aula passada, né, durante a semana mesmo, né, tá lá bonitinho. Dê uma olhada depois. Falamos de OLAP, né, aquele conceito, terminologia, falamos de algumas operações, né, que a gente usa no dia a dia. E ai, que inferno. Só um minutinho, pessoal, que essa aqui eu tenho que atender, tá? Muito bem. Então, desculpa aí, problemas, mas enfim. Hã, então daí nós falamos da terminologia, né, o vocabuláriozinho lá, fato, dimensão, hierarquia, né. Vou dar uma esticadinha nessa conversa um pouquinho hoje. Falamos daquelas operações, né, pivoteamento, drill down, roll-up, slice, dice, né, que são, operações básicas, tá certo? E aí eu vou dar uma complementada agora, né, de algumas coisas que é bom a gente falar aqui, né? E daí a gente já pode seguir um pouco com a questão do banco multidimensional, tá? Muito bem. Então, é, o, o que nós fizemos na semana passada, né, foi alguma coisa bem introdutória, né? Eu basicamente, deixa eu compartilhar aqui, né? Eu fiz. Eita, cadê aqui? Teams. Teams. Eu vou compartilhar, né? Compartilhar a tela. O que nós fizemos na aula passada, os exemplos que eu dei foi em cima do conjunto de dados aqui, né? E, e foi criar uma tabela dinâmica, né? Para brincar um pouquinho, né? E aí a gente tinha algumas coisas lá, né? Que eu coloquei, né? Para a gente poder fazer aqui, né? E aí a região era uma dimensão, né? A, a, o tipo de imóvel era outra, e a gente foi, o fato que a gente considerou foi o valor do aluguel, né? E aí, né? Vou aumentar aqui um pouquinho. Isso aqui dá para fazer em outras ferramentas. Eu estou fazendo no Excel por simplicidade mesmo, né? Não tenho assim eu não tenho nenhum motivo técnico mais importante, é mais pela simplicidade, pela facilidade de acesso, né? É, etc, né? Acho que didaticamente aqui para mim tá mais fácil de trabalhar com isso, né? Ah, eu nós fizemos isso daqui, né? Tinha lá marginais, né? Das linhas, das colunas, tal, né? O dado aqui ele está resumido, né? Mas ele está totalizado então por região, né? Da cidade e tipo de imóvel, né? Falamos bastante disso.
e eu habilitei o microfone, habilitei, né? E aí, algumas coisas agora, né, que a gente precisa colocar, tá? O fato repare, a gente tá, a ideia é a gente tá sempre tentando resumir, né, grandes volumes de dados para poder analisar, né? Esses 12 valores, né, que aparecem no miolo aqui, né? Ó, 12, né? Esses 12 valores, eles foram produzidos, né, a partir de mais do que 12, né? No caso ali eram 30 valores, né? 32, né? Mas geralmente é muito mais, né? Aqui eu tenho 3 vezes mais dados do que os totais que estão aparecendo ali no miolinho, né? Mas em geral não é, isso é pouco, tá? Às vezes você tem milhões ou milhares de dados, né, de linhas de detalhe, e vai resumir em 20, 30 totais, né? Então, uma proporção, né? Cada número ali é um total produzido a partir de uma quantidade muito grande de linhas, né, de registro. E a gente resume, então, né? E esse resumo ele tem a ver com agrupamento, para você poder fazer uma identificar ali grupinhos de interesse, né? E pago por grupo você faz um total, né? Você faz um total. Então você tem a totalização. Então você tem o agrupamento, que é a maneira de você separar os dados ali para totalizar. E ele tem a ver com dimensões. Você agrupa por dimensões, né? E totaliza o fato que você está tentando analisar, tá certo? O total, ele vai poder, vamos vir aqui, né? O total que você vai produzir, ele vai poder ser totalizado, né? Ó, de várias maneiras. Esse cara aqui. Preciso abrir um grupo novo, mas estou com preguiça. Ó, o total ele vai poder. Então vamos lá. Olha lá. Então, os dados eles são resumidos, né, para quem possa olhar. O ser humano ele não tem uma capacidade de ficar muito no detalhe, né? O ser humano ele tem um chip aí meio complicado para isso, né? Então a gente precisa ter aquela visão do todo, né? Então a gente resume, né? E aí, né? Então os dados são agrupados. Opa, ficou feio aqui, né? Então ele te agrupa pelas dimensões de interesse, é o seu critério de group by, né? Por exemplo, se for falando em SQL, tá certo? E totalizar, né, fatos, né, conforme a necessidade, ok? E aí, ó, essa necessidade aqui, né, como é que você pode totalizar, né? Ó, o caso mais simples foi isso que nós fizemos aqui, o caso mais comum, somar, né? Então, o que que a gente fez? A gente veio aqui, né?
e somou os valores dos aluguéis, né? Então, esse 1.570 aqui, ele é o produto de uma soma de vários imóveis, né? De vários imóveis, tá certo? Então, eu tenho aqui uma soma, né? Então, e ela faz sentido, né? Quanto de dinheiro eu arrecadei com casas no Além Ponte, né? E vem lá o valor, tá certo? Muito bem. Agora, ó, eu posso não totalizar pela soma, ok? Eu posso totalizar, por exemplo, é, contando quantos itens tem, ok? Então, ó, por exemplo, aqui, ó, eu sei o valor de coisa, mas eu não sei quantas casas ou quantos apartamentos, entendeu? Então, mas isso eu posso mudar aqui, ó. Quer ver? Ó, eu posso vir aqui e mudar, ó, para contar, ó. Então, daí, em vez de vir em dinheiro, vai vir quantas unidades eu tenho, ó. Tá vendo? Ó, eu tenho 3 casas no Além Linha. Eu tenho 32 imóveis no total. Desses 32, 26 são casas, 4 são apartamentos, 2 são salões comerciais. Entendeu? No Além Ponte tem 2 apartamentos, 5 casas e um salão comercial. No centro tem 2 apartamentos, uma casa e um salão comercial. Entendeu? É totalização também. Entendeu? Aqui eu tô tentando responder uma outra pergunta, então, né? Como é que está a distribuição dos imóveis que eu administro? Está mais concentrada numa região ou na outra, etc. E aqui você vê, ó, o Além Ponte é quem tem mais imóveis. Eu tenho mais imóveis, né? Sob a minha gestão no Além Ponte, ó, disparado, ó, ela tem quase o dobro do segundo lugar, que é o Cerrado e a Zona Industrial. Então, aqui eu não tô muito preocupado com a questão da arrecadação em dinheiro. Eu estou preocupado com uma outra questão, que é a questão a distribuição dos imóveis que eu gerencio. Entendeu? Ó, então, a contagem, ela pode ser, né, é, uma forma de totalizar. Outra forma é a média. Entendeu? Em vez de somar, eu acho a média, ó. Então vamos lá, ó, eu vou vir aqui e vou ah, é, pegar pela média, ó, tá vendo? Então vai ser a média dos aluguéis, tá certo? Então o aluguel médio, né? Aqui é 314. Em alguns casos você vai chamar isso de ticket médio, né? Ok? Dependendo do que você está fazendo lá. Então, é isso aí. Então, aqui nesse caso, eu estou. É informação financeira, né? É informação financeira, mas eu estou quantificando diferente, porque de repente eu não estou muito. A análise que eu estou fazendo, ela tem a ver mais com uma forma de eu ver pesos entre os imóveis, ó. Aqui o aluguel da casa, ó, é mais barato que o do salão, mas é em média, né? Mas é mais caro que o do apartamento, entendeu? Então isso aí, tá vendo? Então é isso. Aqui você está, de repente, você não está querendo ver fluxo de caixa. O fluxo de caixa, de repente, interessa mais a soma mesmo. Quanto de dinheiro está entrando. Mas aqui é uma questão um pouco mais para você ver, tentar achar um padrão de alguma coisa. Entendeu? Ó, repare que tem uma variância baixa, ó, os aluguéis aqui de apartamento, né? Porque no Além Ponte é 195 e no centro é 200, ou seja, né? É uma variância baixa, né? Ó. Se você for, eu não sei se eu consigo pôr a fórmula aqui, né? Ó. É, Variância não tem, né? A variância, vamos pôr uma variância aqui, né? Ó,
Aqui tem o zero, né? Tem um monte de zero, né? Mas vamos. Se eu pegar aqui entre esses dois aqui, a variância vai dar muito baixa. É que aqui ele está considerando zero, né? Então, é, entendeu? Mas aqui já tem uma variância maior, ó, porque aqui tem 25% de diferença, né, desse aqui para esse aqui, né? Então tá. Então você pode estar vendo uma outra coisa, né? Eu posso também fazer aqui, qual é o maior, né? Ok? Então, é o maior valor. O maior valor aqui de aluguel é uma casa lá no Além Linha, né? R$ 1.200. Tá vendo? Então, o maior valor do apartamento é 240. O menor valor de salão, o maior valor de salão é 400. O maior valor de casa é 1.200, né? E o maior valor geral é 1.200. Tá certo? Então, de repente, é uma outra análise que eu posso estar querendo fazer, não é? Aí aqui, eu posso achar o menor valor, por exemplo, ó. O menor aluguel que eu tenho aí nesse momento é R$ 100, que é justamente uma casa na zona industrial, né? Tem também uma casa em Brigadeiro Tobias aqui, né? Ok? Então, você tem formas, né, de você totalizar, né? Que são é, que são adequadas cada uma para uma determinada situação, tá? Lógico, você vai ter outras também, tá? Você vai ter, que nem eu falei, variância, o desvio padrão, você pode ter outras coisas ali também, tá? Mas, em geral, né, quando fala de totalizar, essas cinco aqui são as principais, né? São funções aí, soma, contagem, né, média, máximo e mínimo, ok? Bom, para esse dado que nós temos ali, repare, o fato meu é uma quantidade de dinheiro, né? Ele é expresso numa quantidade de dinheiro, ele é medido, né? Numa forma de quantidade de dinheiro. Então, dinheiro geralmente dá para somar, dá para contar, né? Dá para medir, para fazer média, dá para fazer máximo, dá para fazer mínimo, tá? Ah, um fato, né? Que ele permite tudo isso, ok? Ó, que dá essa escolha para você, ok? A gente fala que ele é um fato totalmente aditivo, ok? É, um fato totalmente aditivo é aquele que pode ser quantificado pela soma, pela contagem, pela média, pelo máximo, pelo mínimo. Se você somar valores de aluguel, o total dá uma coisa que faz sentido, ok? Se você contar quantos valores de aluguel você recebeu, também faz sentido. Se você determina a média dos valores de aluguel recebido, esse resultado também faz sentido, a média dos aluguéis. Se você aplica a função de máximo dos valores de aluguel, ele vai também dar um dado que faz sentido, é o maior valor de aluguel possível. Faz sentido tanto fisicamente quanto no domínio do negócio, tá certo? Então, um fato, né, ele pode ser totalmente aditivo, ok? Ele pode ser totalmente aditivo. Agora, nem sempre um fato vai ser totalmente aditivo, ok? Se eu pegar, por exemplo, ó, vamos ver aqui, ó, nesse nosso exemplo, ó, eu vou tirar aqui o aluguel, ok? E vou trazer aqui, por exemplo, ó,
a a área construída, vai, ó, ok? A área construída dos imóveis. Repare que é a área do imóvel lá, tá? Repare que aqui é um pouco mais bizarro, né? Porque é metro quadrado, né? Mas aqui a área construída como um fato, ela também é totalmente aditiva, ó. Aqui, ó, é a soma, ó. O que é 3.404? É a soma das áreas de todos os imóveis que eu administro. Ó, eu tenho salões comerciais, ó, e a área total deles é 128 metros quadrados, 96 em um e 32 no outro. A área total dos apartamentos é 275 metros quadrados, né? Como tem dois em cada um, né? É apartamento pequeno, né? 60 metros aqui cada um, mais ou menos, em média, e 80 metros aqui, né? Tá certo? Ah, é, então é isso, tá? Aqui tem um dado bizarro, né? Área construída aqui zero, né? De casa, né? Mas enfim, deve ser um problema de limpeza do dado, né? Só tem um imóvel do tipo casa no centro, né? Não sei se você lembra lá do que nós vimos lá atrás, e provavelmente esse imóvel está com zero na área, né? É um dado que está precisando arrumar lá. Lembra lá da limpeza de dados. Mas então repare, agora se eu achar aqui, por exemplo, a média, né? Ó, repare, ó. Ó, se eu fizer contagem, ele vai contar quantos caras tem. Vai dar a mesma quantidade do outro lá, né? A quantidade de imóveis, de aluguéis, é um aluguel por imóvel, a quantidade de áreas é uma área por imóvel, então vai dar a mesma coisa. Agora aqui, ó, se eu chegar aqui e fizer, por exemplo, né? Ó, a área média, né? Ó, a área média dos apartamentos aqui assim, é pouco abaixo de 60, né? Aqui é 80, que eu falei, né? Porque eram dois apartamentos, 160 na área total. Olha lá, e de casas aqui, ó, né? Você tem, né? Também, ok? Média, média, né? Faz sentido. Se eu pegar aqui, ó, máximo, ele vai dar a maior área de, ó, além ponto, ó, tem um apartamento de 70 metros ou maior, né? Como lá tem dois, o outro deve ser menor do que isso, né? O centro é 90, olha lá, a maior área, né? Ó, tem uma casa aqui de 300 metros, né? Tá vendo? De área construída e assim por diante, ó, tá vendo? E no geral, o imóvel com maior área é 300, ó. Tem um de 290 aqui no Cerrado, mas enfim. Então repare que também, ó, faz sentido, né, você explorar os outros aqui, ó, tá? Menor área, né? E assim por diante, ok? Então, a área construída também é totalmente aditiva. Eu poderia totalizar, então, esses caras com base na área, porque eu estou vendo, sei lá, eu estou tentando responder uma questão de negócio que tem a ver com a área e a área construída seria o meu fato nessa hora, e ele é totalmente aditivo, né? É, número de dormitório também seria, né? Ok? Número de suítes também seria, número de vaga na garagem, né? Ó, vamos pôr a área de garagem ali, ó, né? Só para ver, ó, tá vendo? A quantidade de, ó, tem 39, os imóveis que eu administro tem 39 vagas no total, né? Ok? Ah, beleza. Vai que eu estou precisando disso, tá certo? Ó. Agora, ó, vamos pôr aqui, por exemplo, ó, padrão, ok? Ó. O padrão é aquela informação que diz se o imóvel é alto padrão, médio padrão, baixo padrão, ou seja, tem a ver com a qualidade do design, do material, etc. Né? Não tem a ver com o estado de conservação, mas tem a ver que se é uma casa de alto padrão ou não, porque ela tem um certo cuidado maior na- no design, né? No layout, nos materiais que foram escolhidos e tal. Ó, não dá para fazer soma. O que vai dar médio mais alto? Não faz sentido, ok? Não faz sentido. Então, se eu for, ó, aqui eu tenho, ó, tenho 32 imóveis, né? Ó,
E aqui, basicamente, ele está me falando a quantidade de imóveis, né? Que eu tenho, tá certo? Eu não consigo fazer outra coisa aqui, tá? Professor, e se eu puser aqui o padrão também aqui, né? Ó, eu vou tirar daqui, eu vou pôr padrão aqui também, ó. Tá certo? Ó. E vou tirar esse cara aqui, tirar o tipo, ó. Tá vendo? Então daí, ó, eu consigo fazer a coisa, né, ficar mais legalzinha, ó, tá vendo? Ó, aqui eu consigo ver, ó, quantos imóveis de alto padrão eu tenho. Eu tenho no total 5, sendo 2 no Cerrado, um no centro, um no Além Ponte e um no Além Linha, ok? De baixo padrão eu tenho uma porrada, ó, 15, né? Em todas as regiões eu tenho imóveis de baixo padrão. E de médio padrão também, né? De médio padrão também. Tenho vários, né? Ok? Então, é, mas ó, é contagem. Eu não consigo fazer média, entendeu? Até porque é um dado qualitativo, né? Alto, médio, baixo. Ele não é um dado quantitativo, né? Então, nesse caso, só dá para fazer contagem. Não dá para fazer mais nada, entendeu? Não dá para fazer mais nada, tá certo? Então, voltando aqui, ó, é, quando o fato é totalmente aditivo, né, a gente fala que ele suporta, né, totalizações por soma, né, por contagem, por média e etc. Quando ele só aceita contagem, a gente fala que ele é não aditivo, ok? Então, geralmente vai ser alguma informação textual, alguma coisa qualitativa mesmo, etc. Ok? Então eu posso ter fatos que dá para resumir, para totalizar de várias formas diferentes, né? Somando, contando, calculando média, achando o máximo, achando o mínimo, né? E ele aí seriam os totalmente aditivos, né? Então você tem mais flexibilidade, tá certo? E você tem aqueles que só dá para contar. Por exemplo, eu tenho reclamações, né? Tá, então meu fato é uma reclamação, imagine. Nós estamos num saque, né, um sistema de atendimento ao cliente, aí, no serviço de atendimento ao cliente, e aí você recebe reclamações, recebe interações com o cliente, e aí, de repente, você classifica, essa interação foi uma reclamação, foi uma sugestão, foi uma dúvida. E aí você pode querer totalizar por tipo. Então, você vai poder contar quantas reclamações, ou quantas sugestões, ou quantas dúvidas. Não dá para fazer outra coisa. Daí eu tenho. Reclamação, tá, tem a ver com a qualidade do produto, tem a ver com o preço, tem a ver com a entrega, tem a ver com não sei o quê. Tá. Você pode contar por cada uma dessas coisas. Mas não dá para fazer mais nada, assim, de importante para resumir, para totalizar, né? É lógico que você pode botar IA lá para analisar, não sei o quê, o sentimento, umas coisas assim. Tá, mas do ponto de vista que nós estamos falando aqui é totalizar. Totalizar só dá para contar, ok? Muito bem. Deixa eu ver se eu tenho fácil aqui, ó. Ó, vocês vão acabar pondo a mão nisso aqui em algum momento, ó. Eu estou abrindo aqui dados, né? Da, de planilha aqui de clima, ok? Ó. Isso aqui é precipitação, tá? É dado real, tá? Daqui de Sorocaba. Eu só tenho de 2006 até 2009, tá? Ó. Aqui é temperatura, ok? Tá certo? E aqui é umidade relativa do ar, ok? Na verdade, de onde vem esses dados tem mais coisa. E aqui ó, a medição é de hora em hora, ok? Ó.
Esse A713 é o código da Estação Meteorológica de Sorocaba. Aqui é a data em que houve a medição e aqui é o horário, tá? Então aqui foi a virada, né, do dia 21 para o dia 22 de agosto, né? Não teve precipitação nenhuma, a precipitação é chuva, né? A temperatura naquele momento, ó, estamos em agosto, que é inverno, né? 9,3 graus, meia-noite, e 81%, né? 81% eh, de, de umidade no ar, ok? Então, ó, vamos, ok? Vamos. Então, ó, a quantidade de chuva é medida em milímetro, né? A coluna de água lá. A temperatura, ela é em graus centígrados, ok? Ó, então, é 39 graus, é 8 graus, é 9 graus, etc. Tá certo? Então, vamos, ok? Então, vamos pôr aqui. E aqui, a umidade relativa do ar é em percentual, tá? É em percentual. Então, ok? Então, ó, isso aqui é 0 milímetro de chuva, tá? É o mínimo possível, não choveu, tá? Aqui, ó, é 12 graus, né? Friozinho, né? 12 graus, ó, 20, né? Aqui já deu uma esquentadinha, ó, no mesmo dia, né? 5 da tarde, ó, né? A temperatura foi aumentando, né? Chegou ao máximo aqui de 22, né? Às 18 horas, e depois começou a cair de novo, né? E aqui é a umidade relativa do ar, que ela vai, o mínimo possível é zero, né? E o máximo possível é 100, né? Vamos assumir essa faixa, tá? Muito bem, ó. Então, repare, ó, se eu for é, querer totalizar, ok? Ah, eu vou poder somar a chuva. Por quê? Choveu nada hoje, choveu nada amanhã, choveu 10 milímetros depois da manhã, choveu mais. Eu vou somando, eu consigo saber quanto de chuva caiu na semana, ou no mês, ou no ano, ok? Então, a precipitação ali, a quantidade de chuva, ele é um fato, né? E ele pode ser totalizado através da soma, me dá uma quantidade total de chuva. Ele pode ser totalizado pela contagem, quantos dias ou quantos registros eu considerei. Ele pode me dar uma média, qual a média de chuva que deu, considerando tantos dias aqui, tantas medições, sei lá. Ele pode, máximo, qual foi a máxima medição de chuva que eu tive. E o mínimo, qual a menor medição de chuva que eu tive, ok? Agora, com temperatura, ó, eu posso contar quantas medições de temperatura eu tenho. Eu posso pegar a máxima, qual a maior temperatura que eu tive. Eu posso pegar a mínima, qual a menor temperatura que eu tive. E eu posso, a média, qual a média da temperatura. Mas eu não posso somar, ok? Ó, repare, ó, aqui nós estamos tudo no mesmo dia, ó, esses registros aqui, ó, quer ver, ó? É tudo no mesmo dia, ó. Ó, se eu somar isso aqui, ó, ok? 9,3, 8,3, 7,6, ó, é número. Mas não faz sentido eu somar, entendeu? Do ponto de vista do que significa essa medida, somar a temperatura, uma temperatura com a outra, não faz sentido.
Não é que não dê para fazer isso, ó. Ó, vou pôr aqui, ó, quanto que é a soma, ó. Ó, soma. Vamos pegar desse dia aí só, ó. Pegar daqui, ó, do dia 22 de 2006, ó. Alguns aí nem tinham nascido, acho, né, ó. Aqui, ok, ó. Ó, deu 298, ó. Ok? Vamos aumentar aqui para você ver, ó. Deu 298 graus, cara. Porra, meu, né? Entendeu? 0,8. Meu, se tivesse feito 298 graus nesse dia, não tinha sobrado ninguém, né, cara? Ok? Então, não é que não dá, não é possível somar. É número, né? Sempre dá para somar, para fazer a operação aritmética da soma. O problema é que não faz sentido, não tem semântica, ok? Ó, então, ó, só para a gente brincar aqui, ó, a soma, né, ó, eu fiz bobagem, né? A soma, eita. A soma, ó, média, máximo, vamos fazer tudo aqui, ó. Mínimo e contagem, né? Ok? Então, ó, é, por a fonte igual aqui, né? Bagunçou tudo aqui, né? Mas enfim, ok? Então, ó, vou fazer a média agora, ó. É, média desse mesmo intervalo, né? Ó, da temperatura também, ó. Quer ver? Ó, aqui. Ok, ó. Então, ó, veja, eu tenho aqui, ó, é, a soma deu 298,80, que não faz sentido. É 298 graus, entendeu? Não chegou, entendeu? Não se verificou 298 graus, né? Ah, aí, ó, a média, 12,45 graus. Quer dizer que nesse dia 22 de agosto de 2006, a média, a temperatura média foi 12,4 graus. Foi um dia frio, né? Mas não, entendeu? Faz sentido e é útil. Faz sentido no domínio do problema uma média, temperatura média de 12,45 graus. Tudo certo. A máxima, quanto foi? Ó, 22,3, ó. Tá aqui em algum lugar, né? 18 horas lá. A mínima, ó, 5,7, ó. Foi 8 horas da manhã, tava gelado esse dia, né, ó. Ok? Se eu quiser, eu acho a amplitude térmica, né? O que que é a amplitude térmica? É a diferença entre a máxima e a mínima, né? Que é daquele dia lá, entendeu? Então, amplitude térmica, quanto foi, ó? Foi a maior, né? Menos a menor. Então, variou quantos graus durante o dia, né? Ó? Variou 16,6, ó. Então, variou 16,6 graus, né? Então, entre a diferença entre a máxima e a mínima. Porra, né? Então repare, faz diferença, faz sentido, né? Essa informação. Ela faz sentido. Mas agora, somar, cara, não faz. Entendeu? Então, a temperatura, ó, a precipitação, vamos pôr aqui, ó, precipitação, ó, ela suporta, né, ó. Vamos fazer igual, vai, vamos fazer para os dois, para todo mundo, vai, ó, temperatura, ok?
vamos fazer igual para todo mundo aqui. Já devia ter feito isso no começo, né? Ó. Ah, fiz merda aqui. Ó. Ele quebra tudo aqui, fica tudo zoado, né? Depois vai me atrapalhar, ó, tá? E aqui, vamos fazer para umidade, né? Ó, tá? Aqui vai ser a umidade relativa. Então, ó, aqui, ó, aqui não tem amplitude térmica, né? Ó. Então, se eu fizer a soma aqui, ó, né? Ó, repare, vai dar quanto que choveu no dia. No dia não choveu nada, né? Esse dia não teve chuva, tá? Agosto é um mês seco, né? Ó. A média, né? Ó, a média vai dar zero, né? Por quê? Porque não choveu, né? Tá certo? Se tivesse chuva, né? Faria diferença ali entre o momento que teve mais chuva e o momento que teve menos chuva, ok? Então, aqui deu tudo zero, mas se não fosse zero, né, tivesse valores ali, seria um valor também é, é, significativo, em milímetros, né, de chuva ali, ok? Então, ó, é isso que nós estamos falando aqui. Então, para esse indicador aqui, né, o, o, a coisa ó, esse daqui vale, né? Ó, vamos marcar com o azulzinho, né? É tudo que vale, vai um azulzinho aqui, ó, tá? Ó, esse aqui é significativo, esse é também, né? Ó, tá certo? Agora, para temperatura, ó, esse é, né? Mas, né? Esse aqui não é. Esse aqui não faz sentido, tá vendo? Tá certo? Para umidade relativa do ar, né? Ó, posso também, né? Eu vou fazer aqui soma, né? Ó, soma, né? O que vai acontecer? Ó, que deu isso aqui, média, né? Deu isso aqui é maior, né? Qual foi o maior índice, né, de umidade que eu verifiquei durante o dia, né? 88%, né? Qual foi o menor, né, índice de umidade do ar que eu verifiquei durante o dia, né? Foi 23%, né? E aqui tá, ele está indo para menos, eu não estou pegando tudo aqui, acho, é isso, não. Tem que vir até aqui embaixo, ó, até o 25. Por isso que aqui não deu, ó. Acho que eu tô até o 25. 25, né? É isso. É por isso que não deu 25, 24 lá. 25, 25, 25. E aqui é 25 também, né? Que é o burro, né? E aqui também, ó, né? Até o 25. Aqui até o 25 também. É que ele aumentou ali, rolou a tela e eu não fui até o final do dia ali. Por isso que tá dando essa. Tô tendo que fazer esse acerto aqui. E aí, ó. Então, ó, veja, a umidade é relativa do ar, né? Tem a ver com a proporção, né, de vapor d'água, né, no ar. Aí, ó.
61% foi a média aquele dia. 61%. O máximo chegou em 98% em algum lugar aqui, né? Que eu não estou vendo aonde, mas 98%, sério mesmo? 98%? Ah, não, tá indo até o 252 aqui, tá errado, né? Eu pus um 25, 88, tá certo? Ó. O 20, aqui é o menor, quando teve mais seco foi 23, né? E 24 registros, tá vendo? Então, ó, repare, ah, a média percentual, ok, 61%. O máximo foi 88%, o registro que teve maior umidade. O que teve menor umidade foi 23%, beleza. E aí foram 24 registros. Mas agora, essa soma aqui, ó, o que que é 1.484%? É isso? Entendeu? Eu estou somando percentuais aqui de uma maneira que não dá, não pode. Entendeu? Eu estou somando. Eu só posso somar percentual quando eles são partes de um mesmo todo. Aí eu posso. Mas aqui não. Entendeu? Repare, ó, 81% é uma medida que ela em si. Eu não posso somar ela com a umidade seguinte, que já é um outro contexto. Entendeu? Então vale para soma, para umidade relativa, a mesma questão que vale para temperatura. Ó. Embora seja numérico, o tipo de medida não suporta a soma nos termos que eu tenho aqui. Entendeu? Não suporta. Não posso fazer isso. Isso daí eu vou ter um número que não significa absolutamente nada na prática. Vai chegar para mim um 1484 lá para o dia 22 de agosto de 2006, e esse número é lixo, ele não tem sentido, ok? Então, vai acontecer o seguinte, ó, eu tenho, vamos voltar no meu desenhinho aqui, ó, eu tenho medidas que não suportam, né, não vão suportar a contagem, a soma. Vai suportar a média, vai suportar o máximo, vai suportar o mínimo, vai suportar a contagem, né? Mas não a soma. Então, esse fato, a gente vai chamar ele de semi-aditivo, ok? Semi-aditivo. Então, do ponto de vista, né, da aditividade, ó que bonito, hein, a palavra, né? Ó. É, ou, né, fica pior ainda, tá? Ó. Deixa eu pegar a canetinha boa aqui, quer ver? Vou pegar em vermelho, ó. Grau de aditividade, ó. Ou, para ficar mais bonito ainda, ó. Grau de grau de sumarizabilidade. Olha que palavra bonita. Para brincar na forca, cara. Ninguém vai acertar, tá? Então, ó, nós temos isso. Grau de aditividade, agora de sumarizabilidade. E repare que você tem que tomar um certo cuidado com isso, tá? Eventualmente, algumas ferramentas que você vai trabalhar já vão trabalhar bem com isso daí, porque ela sabe que não se aplica certas coisas ali e tal, né? Mas nem sempre é o caso, tá? Nem sempre é o caso. Tá? A gente tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque de repente eu tô somando alhos com bugalhos, né? Eu tô somando coisas que não podem ser somadas naquele contexto. Senhor, número é número, sim, né? Mas nós estamos falando aqui o que significa o número. Na verdade, o número para nós, além de um número, ele é uma medida, né? E a gente precisa ter uma consciência grande dessa medida aí para a gente saber o que a gente pode somar e o que a gente não pode.
o que que eu posso totalizar de uma certa forma e o que que eu não posso, tá? Não sei se eu vou achar aqui, deixa eu ver aqui, vai, ó, ver se eu acho um exemplo aqui, que, é, ó, é, vamos ver aqui, ó, aqui eu tenho um exemplo que ilustra isso, ó, tá certo? Ó, o que que eu tô, o que que é o meu assunto aqui nesse momento, ó? É a questão da aditividade, ó, ok? Então, ó, aqui eu tenho a linha do produto, aqui eu tenho qual é o produto, o nome dele, né? Aí o número da venda, então imagine que seria o número da nota fiscal, vai, ok? É o número do item, tá certo? Ah, aí eu tenho aqui a quantidade vendida, tá certo? E aqui eu tenho o valor daquela venda e etc. Tá certo? Muito bem. Ó, imagine o seguinte, ó. Imagine que eu vou fazer, eu vou fazer, ó, uma, é, uma tabelinha dinâmica aqui para isso, ó, tá? Imagine isso, ó. E eu vou pôr aqui, ó, produto, né? É, e vou pôr, é, e vou totalizar pela venda, vai? É, pela venda, ó. Ok? Então, ó, tá tudo certo aqui, cara, ó. Tranquilo, hein? Ó, tranquilão. Batata, né? Tá em ordem de letra aqui, né? Em ordem alfabética. Batata Ruffles foi R$ 367. Coca-Cola 83, condicionador 104, Fanta 439, Guaraná Antártica 35, margarina vintão, pão 618. Porra, o pessoal tá, né? Shampoo 90, ok? E o total vendido foi 1.756, ok? E dinheiro, cara, dinheiro é aditivo, né? Então, em geral, você vai ter o dinheiro ali podendo ser somado, ok? Você vai poder fazer a soma ali. Ele aceita é, é, totalizações diversas ali, né? Soma, contagem, etc. Tá? Agora, ó, vamos fazer diferente, ó. Vou pôr a quantidade vendida, ok? Ó, essa quantidade vendida tá falando, ó, 6 batatas Ruffles, 10 Coca-Cola, 2 condicionadores, 5 Fantas, 4 Guaraná Antártica, uma margarina, 2 pães. Puta, o pão tá caro, hein, cara? É, porque são 2 pães, né? Somando. E 2 shampoo, ok? É, repare, cara. É, é número, né? Ah, vendeu 32. E vendeu 32 o quê, cara pálido? 32 o quê? Fale pra mim, o que que é esse 32? Ah, 32 é a soma desses números, sim. Tá, mas eu não quero saber como que ele foi obtido. Somou esses números aqui. Tá, mas o que que significa esse 32? Por quê? Significa 32 é, pães, produtos, 32 quilos, 32 litros, 32 o quê? Unidades? Porque, ó, batata Ruffles, ó, ela é, ela é por quilo, ela é por pacote, ela é. E a Coca-Cola? Porque uma coisa é eu comprar uma garrafona de Coca-Cola, outra coisa é eu comprar uma latinha, entendeu? Então, a quantidade, ó, então de repente, ó, isso aqui é em litros, vai? Isso aqui é em unidades, tá certo? Ó? A margarina é em quilo e o pão é em unidade, sei lá, tô chutando aqui, tá? O shampoo também é em unidade, a Fanta é em litro, ok? Ó, a Guaraná é em litro, o condicionador é em unidade.
Porra, meu, você está somando coisas de medidas de coisas de unidades diferentes, entendeu? Eu posso somar todas as batatas Ruffles. Por quê? Porque eu estou somando coisas que estão expressas na mesma unidade, ok? Eu posso somar todas as Coca-Colas entre si. E, de repente, até as Coca-Colas com as Fanta e os Guaraná. Por quê? Porque eles são medidos na mesma unidade de medida. Agora, eu não posso juntar uma coisa que é em quilo com outra que é em unidade com outra que é não sei o quê. Entendeu? Então, repare que nem sempre, né, aquele total tão óbvio que você está produzindo, ele é significativo. Entendeu? Então, a quantidade é um caso clássico aqui. Por quê? Porque você vai ter, de repente, naquele conjunto, coisas medidas e expressas em unidades de medida diferentes. É tudo número. Mas você está somando quilo com peça, com, sei lá, entendeu? Com tonelada, com também. Entendeu? Então, muito cuidado com isso aqui, ó, tá? Eita, abri coisa errada, tá? Então, você tem que considerar, tá certo? Não é porque é número eu já posso sair somando. Eu tenho que tomar um certo cuidado com esse tipo de coisa, ok? Então, eu preciso ter esse discernimento, tá? Eu estou desatualizado com algumas ferramentas, então eu não sei como é que o termo, né, que acaba sendo usado em algumas delas para expressar esse tipo de questão que eu estou mostrando, tá? Mas o que nós estamos falando é isso. Ó, o resumão aqui em cima, né? Ó, aqui, né? Ó. Dados são resumidos para que possam ser analisados, né? Porque a gente olha um volume grande de dados e a gente quer ter uma ideia da partir daquilo, então a gente tem que resumir. Esse resumir envolve agrupar o dado pela dimensão de interesse ou pelas dimensões, né? Geralmente mais de um, e depois totalizar o fato que eu estou interessado conforme a necessidade e a capacidade do fato também, né? Porque às vezes eu até queria poder somar alguma coisa, mas ela não. Aquele dado, naquela forma que ela existe, ela não comporta a soma, ok? Então, daí eu tenho que lembrar que alguns fatos são totalmente aditivos, outros são semi-aditivos, e tem aqueles que não são aditivos, então você só pode contar. Ok? Não sei se fui claro aqui, deixa eu ver como é que está o coisa aqui. Ninguém, né? Muito bem. Porra, pouca gente hoje, hein? Olha só, hein? Deixa eu ver aqui. Gabriéis, como estão? Tem Gabriel aqui? Olha, os Gabriel tão boicotando a minha aula, cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá faltando gente aqui, né? Tá falando que tem 19. Ah, o Gabriel da Silva tá aí, ó, né? Quem não tá aí é aquele, né? Infeliz do Gabriel, do outro Gabriel, né? Que vai acabar tomando pau por falta. Avisa ele, né? Esse infeliz que ele tem que vir na aula, né? O Gabriel tá muito solto, hein? Tudo bem. Então, ó, é, sobre isso, eu dei uma atualizada hoje aqui, tá? É de uma coisa que eu te falei que eu tinha que fazer, tá? Aqui, né, ó, em bibliografia, eu subi esse arquivinho aqui, ó, tá? Tá lá no compartilhado, né? Eu não sei, eu já vi que para mim é compartilhado, mas tem máquina que aparece outro nome, né, ali em cima, mas é essa pasta aqui. Tem lá material de aula, né? No nosso caso, bibliografia, ó, eu subi esse arquivinho aqui, ó, tá? Esse carinha aqui é bom vocês darem um pega nele, tá? Eu vou abrir ele aqui só para você ter uma ideia, ó. Esse vale a pena você dar uma estudada nele mesmo, ok? Ó? Você dá uma estudada mesmo. É um texto antigo que eu fiz, tá certo? Mas como nós estamos falando de umas coisas mais gerais, né? Ele serve ainda bem, ok? Aí, ó.
Aqui eu estou falando um pouco daquela parte de sistema de informação, nível operacional, tático, estratégico, ok? Então, eu falei disso nas aulas passadas, tá certo? Então, eu faço aqui um histórico, olha lá, aqueles 3 níveis, tá certo? Comento aqui algumas coisas, tá certo? E aí, ó, o tal do LTP, né? E aí, falo um pouco, né? Característica aqui estrutural, tal, né? Olha lá, característica de um sistema analítico, tá certo? Aí, aqui, aquele desenhinho que você já conhece, né? Daquela separação que falamos tanto, tá certo? Ó, falo um pouquinho do processo ETL aqui, né? Tá certo? E esse desenhinho aqui, tá? Esse desenhinho aqui. Então isso aqui ele é importante, mas eu acho que eu devia ter subido mais um aqui. Deixa eu ver aqui. Qual que é aqui? Tá aqui. Ó, esse aqui eu vou subir agora, então. Ele antecipa, ele já está falando algumas coisas, ó. Mas, ó, tá vendo aqui? Esse, essa tabelinha aqui, ó, tá? Essa tabelinha, ela tá falando a sumarizabilidade também, né? Então, foi esse termo que eu pus lá, não foi? Sumarizabilidade. Isso. Ó, tá vendo? Aqui tá falando, ó, um fato que aceita soma, média, mínimo, máximo, esse desvio padrão, variância e contagem, ele o nível de sumarizabilidade é 1, ou seja, ele é totalmente aditivo, né? E, e aí, se ele aceita só média, né? Aceita tudo, menos a soma, então ele é nível 2, ele é o semi-aditivo, ok? Se ele aceita apenas contagem, né? Ele é 3. E existe uma previsão teórica aqui de não aceitar nem contagem, né? Mas esse aqui você pode ignorar, né? Então seria 1, 2 e 3 que interessa aqui, tá? Então, tem a ver um pouco com isso que eu estava falando, tá certo? De você levar em conta, né? O grau de aditividade do fato, né? Isso aí é uma coisa que é importante para nós, tá certo? Muito bem. Então tá. Eu vou subir esse cara também, então. Vou subir já, para não ficar, senão vai que eu esqueço, né? É o 3. Olha lá, curso BI 3, tá? Ah, mas, ó, esse BI 1, você pode ler na boa, porque é tudo coisa que eu já falei, tá? E esse 3 aqui, ele esse cara que eu mostrei, vai ter coisa que eu vou falar, vai ter coisa que não vale a pena, né? Mas ele tem esse quadrinho aqui que tem a ver com o que eu falei hoje, né? Tem a ver com esse grau de aditividade aí que eu estava comentando, está na página 7, né? Ali, para você entender, né? Aqui eu faço uma, um resumão aqui, né? Desse cara aqui, mas interessa aquele quadrinho lá, tá bom? Muito bem. Então tá aqui. Ó, e eu coloquei também aqui nesse Atives, ó, eu coloquei uma atividadezinha que eu vou deixar para vocês fazerem, ó, tá? Deixa eu ver se está aberto aqui, não tá, né? Deixa eu abrir aqui, ó. Eu tô pondo aqui na numeração minha, né? Eu dei uma atividade remota para vocês fazerem lá, ó. Aí aqui, ó, tem dados lock, né? Que tá aqui, né? Ó, se você olhar, tá na mesma pasta, ó. Dados, lock vídeos, né? Puta merda, eu vou mudar o nome aqui, peraí. Senão vai ter gente que vai. Ah, não achei, senhor, né? Dados lock.
né? Ok? Então, ó, esse cara, né? É, é dado fake, né? De uma de aluguel de vídeo, né? De alguma coisa assim, tá? Então tem quem é o sócio, o nome, né? Tá desnormalizado aqui, tá? A categoria então tem a ver com o tema do filme, né? E aqui tem a classe. A classe tem a ver com preço, né? Se é lançamento, se é ouro, se é prata, se é bronze, tá? E o valor daquela locação. Então isso aqui são locações, são aluguéis, tá? Que aconteceu. E aí, então estou dando a planilha, e aí você tem que vir, né? E criar isso aqui, ó, foi criado no Excel, tá? Essa versão do Excel que eu tinha aqui, ela era em inglês, né? Então aparece aqui em inglês algumas coisas, para você vai aparecer em português, mas está tudo certo. O resto, né? Tenta deixar o mais parecido possível. Não precisa se preocupar, então, em traduzir row labels, né? Se aparecer em português, está tudo certo. Se aparecer em inglês, está tudo certo, né? Mas o resto tenta deixar igual, né? É aquela tabela dinâmica ali, né? Então eu tenho duas dimensões, né? O, o gênero, né, do filme e a classe dele, né? E o fato é o aluguel também, tá? Que é totalmente aditivo. E aí tem uma outra, ó, que é os times do Campeonato Brasileiro de 2024, do ano passado, 2025, tá? Não é os desse ano. Então, ó, eu pus ali o nome do time, né? A cidade do time, a sigla do estado, a região, né? Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, né? E se ele está no Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B, da Série C ou da Série D. De novo, é os times do ano passado, né? Esse ano aqui já mudou algumas coisas aqui, tá? E aí, então esse aí tá lá também, né? Se você olhar no Teams, né? Ó, tá aqui, ó, times brasileiros. E aí, tentar fazer, né? Gerar esse aqui, ó, tá vendo? Aqui é a contagem de times, né? Porque repare que ali a única coisa que eu posso fazer é contar, né? Quantos times tem. Não é não aditivo, né? Então, aí, ó, então aqui tá a dimensão geográfica, então região, estado, cidade, só que aqui ele tá encolhidinho, né? Ele tá. Mas, ó, deixa eu ver se eu tenho aqui fácil. Inferno, ó. Vamos ver se eu tenho aqui em outro lugar, vai. Tá aqui, ó. Aqui seria uma coisa que você fez, vai, ó. Imagine isso, ó. Então, ó, aí, ó, aqui eu posso, ó, abrir, ó, tá vendo? Eu posso abrir por Centro-Oeste, ó, tem Distrito Federal, que tem time de Brasília e de Ceilândia, Goiás, que tem time de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Goianésia, Goiânia, Goiatuba, Mato Grosso do Sul, que tem time de Campo Grande, Mato Grosso, que tem de Cuiabá, entendeu? Então, ó, aqui é uma dimensão é a série onde ele está, e a outra é geográfica, e aí tem com a hierarquia toda, tá? É região, unidade da federação e cidade, ok? Então, é só fazer lá, botar contagem bonitinha, só para brincar um pouquinho, para ter uma ideia, ó. Eu tenho 124 times, então, participando, né? O ano passado tinha 20 na Série A, 20 na Série B, 20 na Série C e 64 na Série D, né? Então, e aí ó, eu consigo ver, ó, tinha 15 times da região Centro-Oeste, 13 da região Norte, 36 do Nordeste, 25 do Sul, 35 do Sudeste, né? Então, você consegue fazer aqui um resumão mesmo, né? Ok? Na Série A tem 20 times, né? Ó, 5 do Nordeste, 3, tinha, né? Deve ter mudado. 5 do Nordeste, 3 do Sul, 12 do Sudeste. Não tem nenhum do Norte nem do Centro-Oeste, não tinha, né? E assim por diante, ok? Então, ó, é, eu vou deixar ali para você brincar um pouco agora, tá? Eu vou encerrar a aula agora aqui, né? Eu vou fazer a chamada. E aí
eu recomendo que você tente montar, né? Aquela, tanto a de vídeos lá, quanto a de Teams, né? Só para desenferrujar um pouquinho, né? Tá certo? Não precisa entregar para mim, é mais de fixação, tá? É mais para você tá ali meio por dentro do que eu fiz aqui, né? Mas agora tem aquele PDF, o curso BI 1, né? Aquele eu preciso que você leia inteiro. Tudo ali eu já falei, né? E tudo ali eu vou avaliar. O curso BI 3 que está lá, né? Tem muita coisa que seria falado para frente, né? Eu só pus lá por causa daquele quadrinho, né? Do grau de aditividade lá que foi colocado, tá bom? Vou fazer aqui então uma chamada, né? Olha lá, vou baixar aqui, olha lá. Avisem o Gabriel, tá? Fale para ele que a casa vai cair para o lado dele se ele continuar faltando, tá bom? Vou parar de gravar, né? Vou parar de compartilhar primeiro, né? Parar de gravar, ok? É, Oi.